Ela ainda sentia o gosto metálico da vergonha na boca quando a risada dele cortou o silêncio da sala de reuniões. Todos já riam dela há meses, mas naquela tarde, diante da equipe inteira, o milionário decidiu transformar o desdém em espetáculo. Ele apontou para a apresentação mal formatada, para a roupa simples, para a postura encolhida. Comentou sobre o jeito que ela falava, sobre o bairro onde morava, sobre como alguém daquele nível tinha conseguido entrar ali. As piadas vieram em ondas, seguidas por risos desconfortáveis, olhos abaixados e alguns celulares discretamente gravando. Ela sentiu o corpo inteiro ficar quente, como se estivesse nua sob holofotes. Não conseguia responder. Não confiava na própria voz. Percebeu, em um único instante, que não era apenas a planilha que ele ridicularizava. Era a origem dela, a história dela, a falta de dinheiro dela. Aquilo não era só sobre trabalho, era sobre valor. Quando o encontro terminou, ninguém soube o que dizer. O som dos saltos dele ecoou pelo corredor enquanto ela reunia seus poucos papéis com mãos trêmulas. Naquele segundo, sem fazer cena, sem anunciar nada, ela decidiu que ninguém riria dela daquele jeito de novo. Nem ali, nem em lugar nenhum. Antes de continuar essa história, aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda demais a manter essas narrativas profundas chegando até você e mostra para o algoritmo que esse tipo de conteúdo merece espaço. Agora, respira fundo e se prepara, porque a virada dela está só começando. Antes daquele dia, ela já tinha aprendido a andar encolhida pelos corredores. Mariana chegava sempre um pouco mais cedo, não por amor ao trabalho, mas para evitar o fluxo barulhento das piadas que cruzavam a copa quando todo mundo chegava junto. O café era ralo, a cadeira tinha um pé mancando e o uniforme não era obrigatório. Mas parecia que existia um código silencioso ali dentro. Ninguém dizia nada, porém todos percebiam quem pertencia e quem destoava. Ela destoava de tudo. O blazer gasto comprado em promoção pinicava no pescoço. A calça social apertava na cintura. O sapato, que já tinha sobrevivido a mais de um emprego, rangia a cada passo. Mariana morava em um apartamento pequeno com a mãe e a irmã mais nova. Em um bairro onde o ônibus atrasava, a calçada era quebrada e o barulho da vizinhança atravessava a madrugada. Ela cuidava das contas, equilibrando boletos com o cuidado de quem segura copos cheios em um chão escorregadio. Qualquer erro podia derrubar tudo. Na empresa, ninguém sabia disso. Eles só viam a menina do financeiro que falava baixo demais, não olhava nos olhos por tempo suficiente e sempre parecia com medo de atrapalhar. Os colegas tinham seus grupos, seus almoços combinados, suas piadas internas. Mariana era convidada apenas para o que ninguém queria fazer: revisar tabela, emitir nota, arrumar documento atrasado. Quase nunca aparecia nas fotos dos aniversários de equipe. Quando aparecia, era num canto, cortada pela borda. O nome dele começou a surgir antes que ela o visse pela primeira vez. Leonardo, o milionário, o dono que quase nunca pisava ali, que vivia viajando, que fechava contratos que ninguém entendia direito. Falavam dele como se fosse uma mistura de ídolo e ameaça. Se o Leonardo aparecer, se prepara, ele não tem paciência. O Leonardo não gosta de erro, hein? Tomara que ele nem venha na revisão desse trimestre. Mariana escutava e guardava o nome, como quem pressente um terremoto vindo quilômetros antes do chão tremer. Naquela semana, a tensão no ar parecia mais densa. A gerente passava pelos setores com passos apressados, pedindo relatórios, cobrando detalhes, revirando caixas de arquivo. Mariana recebeu a tarefa de compilar dados de despesas, contratos e comissões dos últimos meses. Era um trabalho complexo, cheio de campos, números, colunas que não podiam escapar. Ela fez tudo com atenção obsessiva.
ficando até mais tarde alguns dias, comendo biscoito barato na mesa, enquanto a luz fria do teto deixava a pele ainda mais pálida. No caminho de volta para casa, o ônibus balançava e o celular vibrava com mensagens da mãe perguntando do remédio da pressão, da irmã reclamando do estágio, das contas que estavam quase vencendo. Mariana respirava fundo, repetindo para si mesma que aquele relatório precisava ficar perfeito. Talvez, se ficasse, alguém ali começasse a enxergá-la. No dia da reunião, o clima era de espetáculo. As mesas foram alinhadas na sala grande, o projetor testado várias vezes, garrafas de água posicionadas em cada lugar, como se aquilo fosse uma conferência internacional. Os chefes usavam suas melhores roupas, seus relógios caros, brilhando discretamente sob a luz. Os funcionários menos importantes se espremiam nas cadeiras do fundo. Mariana ficou perto da parede, segurando um pendrive na mão, tentando não suar. Quando Leonardo entrou, o ambiente mudou. Ele não precisava fazer nada de extraordinário. Apenas atravessou a porta, acompanhado de 2 diretores. O perfume caro, o terno impecável, o jeito de cumprir o espaço ao caminhar. As conversas diminuíram de volume. Alguns sorrisos se tornaram mais formais. Havia algo nele que misturava charme e ameaça. Mariana sentiu o estômago contrair. Era a primeira vez que o via de perto. A gerente se aproximou, apresentando os números iniciais. Mariana sabia que, em algum momento, seria chamada para conectar o arquivo e mostrar o detalhamento das despesas. O pendrive parecia mais pesado a cada minuto. O coração batia forte demais, barulhento demais, como se toda a sala pudesse ouvir. Quando o momento chegou, o nome dela foi chamado com naturalidade, mas ecoou por dentro como um martelo. Mariana, conecta o relatório, por favor. Ela se levantou, sentindo o blazer puxar nos ombros. Caminhou até o notebook com a sensação de que cada passo era observado. O cabo do projetor parecia curvo demais. A entrada USB parecia pequena demais. As mãos, de repente, pareciam não saber onde encaixar o pendrive. Ela respirou fundo, encaixou, clicou no arquivo certo. A apresentação abriu. Tudo certo. Por enquanto. A gerente começou a falar, mudando os slides. No começo, tudo fluía. Gráficos, porcentagens, metas. Depois de alguns minutos, Leonardo franziu a testa. Pera, volta um pouco. Esse quadro aqui. O slide com as despesas detalhadas apareceu. Mariana reconheceu o layout que tinha montado na tela do notebook velho em casa. Era simples, funcional. Não era bonito. Quem fez isso aqui? Ele perguntou, sem rodeios. A gerente hesitou um segundo, então virou o rosto. Foi a Mariana, do financeiro. Ele a procurou com o olhar. Encontrou. Vem cá. O pedido não soou como convite. Soou como convocação. Mariana sentiu as pernas ficarem frias, mas obedecendo o impulso automático de quem sempre disse sim para tudo, caminhou até a frente, parando ao lado da tela. Leonardo não tirou os olhos dela por um instante. Em seguida, voltou a encarar o slide. Você acha que isso aqui está apresentável? A voz dele era calma, porém afiada. Ela engoliu seco. Eu organizei conforme pediram, senhor. Todas as informações... Ele riu. Não foi uma gargalhada escandalosa. Foi uma risada curta, seca, como se acabasse de ouvir uma piada ruim. Alguns na sala copiaram o som, rindo baixo, sem saber exatamente do quê. Eu pedi leitura limpa, visão estratégica. Isso aqui parece planilha de cursinho barato, ele continuou, apontando com a caneta para o quadro. Cores jogadas, alinhamento torto, nada destaca o que importa. Você estudou onde? A pergunta veio como um tapa. Mariana sentiu o rosto queimar. Faculdade Estadual... Curso de administração, respondeu com a voz quase inaudível. Administração, ele repetiu, saboreando a palavra.
E ninguém te ensinou que a apresentação é a primeira impressão que um cliente tem da nossa competência. Que se eu levo isso aqui para uma mesa de negociação, eu perco credibilidade. Ele não esperava a resposta. Continuou. Olha em volta, Mariana. Você está numa empresa que lida com milhões e me traz uma apresentação com cara de trabalho de faculdade mal acabado. Isso aqui não é feira de ciências. Isso aqui é negócio sério. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa. O tipo de silêncio em que todo mundo respira mais baixo. Mariana sentiu os olhos marejarem, mas lutou com todas as forças para segurar as lágrimas. Sabia que se chorasse ali, ninguém lembraria do relatório. Todos lembrariam da menina fraca que chorou. Leonardo virou ligeiramente o rosto como se estivesse entediado. Alguém, por favor, veja se temos alguém no time que entenda de apresentação de dado. Não dá para entregar esse nível. Ninguém disse nada. A gerente pigarreou, ajeitou os papéis, tentando retomar a reunião, mas a cena já estava marcada. O olhar de pena de alguns, o leve sorriso de outros, o desconforto de quem fingia ler o próprio celular. Mariana deu meio passo para trás, desejando que o chão a engolisse. Sentia o corpo inteiro tremer por dentro. A roupa parecia mais apertada, o ar mais pesado. Enquanto a gerente falava de novo, ela ainda estava ali na frente, sem saber se devia voltar para o lugar ou desaparecer. Ninguém a dispensou. Ninguém a amparou. Ela mesma, discreta, deu alguns passos até a cadeira no fundo e se sentou, com o coração disparado e as mãos geladas. Naquele momento, não era só um relatório criticado. Ele tinha exposto o bairro, a faculdade barata, o lugar de onde ela vinha, como se tudo isso fosse sinônimo de incompetência. Tinha dito, sem dizer, que ela não era digna daquele ambiente, e as risadas baixas tinham confirmado. Quando a reunião terminou, as pessoas saíram em grupos, comentando sobre metas, estratégias, próximos passos. Alguns lançaram olhares rápidos para ela, cheios de constrangimento, como se fossem culpados por terem assistido. Ninguém se aproximou de verdade. Mariana caminhou até a mesa, tirou o pendrive do notebook com cuidado, guardou no bolso e saiu da sala. O corredor parecia mais comprido, o som dos saltos e sapatos ecoando como um julgamento. A cada passo, a cena se repetia na cabeça. A pergunta sobre onde tinha estudado, o tom de desprezo, a palavra barato grudada na memória como uma mancha. Ela entrou no banheiro feminino e trancou a porta, encostou as costas na madeira e deixou o ar sair de uma vez só. As lágrimas vieram silenciosas, escorrendo sem fazer cena. O choro não era só pela vergonha, era por tudo que aquela humilhação arrancava. Anos se esforçando para provar que merecia estar ali, noites estudando com livro usado, manhãs acordando antes do sol para pegar ônibus lotado. Demorou alguns minutos até conseguir se olhar no espelho. A maquiagem, já simples, estava borrada. O cabelo preso apressado de manhã parecia ainda mais sem forma. A imagem que viu refletida não era apenas de alguém cansada, era de alguém esmagada. Foi então que algo, lá no fundo, se moveu. Não foi um discurso motivacional, não foi uma voz mágica, foi só uma certeza crua, áspera. Se ela continuasse daquele jeito, ia passar o resto da vida pedindo desculpa por existir em lugares onde ninguém queria realmente que ela estivesse. Mariana enxugou o rosto com papel toalha, respirou fundo e endireitou o corpo diante do espelho. Não havia nada de glamuroso naquele gesto. Era um ajuste pequeno, quase invisível, mas dentro dela, uma frase começou a tomar forma, firme, silenciosa. Chega! Ela saiu do banheiro sem avisar ninguém que tinha chorado. Voltou à mesa, terminou suas tarefas como se fosse um dia qualquer. Respondeu e-mails, enviou documentos, conferiu números. Por fora, nada parecia diferente. Por dentro, porém, algo tinha quebrado. Ou talvez algo tivesse finalmente rachado o suficiente para deixar a luz entrar.
Naquela noite, no ônibus de volta, olhando pela janela o reflexo misturado de postes e prédios, Mariana tomou a decisão que mudaria tudo. Não era sobre provar nada para Leonardo, nem para os colegas, nem para a gerente. Era sobre nunca mais permitir que alguém a humilhasse usando a própria história como arma. Ela não sabia exatamente como faria, só sabia que não seria mais aquela versão de si mesma. A que se encolhia, a que aceitava tudo calada, a que trabalhava dobrado para ser invisível. Enquanto o ônibus seguia pela cidade, a antiga Mariana começava a desaparecer, e uma outra, ainda sem forma, nascia no silêncio. Nos dias seguintes, o mundo parecia o mesmo, mas Mariana já não era. A humilhação não saía da cabeça. Ela revivia cada detalhe como se fosse um vídeo preso em repetição infinita. O tom de desprezo, os risos abafados, a pergunta sobre onde tinha estudado. A cada lembrança vinha uma dor funda, quase física, como se algo dentro dela estivesse sendo arrancado com as próprias mãos. Ela não pediu demissão no dia seguinte, nem no outro. Continuou indo trabalhar, cumprindo prazos, ouvindo instruções. Mas a sensação de deslocamento crescia. Era como estar em um ambiente onde ninguém percebia que ela estava ali, exceto para apontar falhas. Nos ônibus lotados, nos corredores estreitos, na copa fria onde o café queimava a língua, ela carregava uma mistura de indignação e vergonha que pesava como um casaco molhado. O início da queda interna veio silencioso. No terceiro dia após a humilhação, ela percebeu que tinha acordado no meio da noite, deitada de lado, com o punho fechado. Sonhara com a reunião. Sonhara com a risada dele, com o olhar dos colegas, com a sensação de ser pequena, menor que a própria sombra. Mariana levantou, bebeu água e encarou o apartamento escuro. A mãe dormia no sofá, a televisão ainda ligada, volume baixo. A irmã roncava no quarto ao lado, exausta do estágio. Aquele lar apertado, tão simples, era o que sustentava a existência delas três. E ainda assim, ela se sentia deslocada até ali. Se eu aceitar isso, vou aceitar tudo, pensou. Na manhã seguinte, depois de deixar a mãe no ponto e pegar o ônibus, ela começou a pesquisar cursos no celular. Não sabia exatamente por onde começar, mas sabia que precisava se reconstruir peça por peça. Digitou palavras soltas, análise de dados, apresentação corporativa, design de informação, gestão financeira. Os preços eram altos demais. A maioria prometia milagres rápidos demais. Mas algo chamou sua atenção. Uma plataforma de cursos pagos mensalmente, com trilhas de aprendizado sólidas, sem glamour excessivo. O valor cabia no orçamento se ela cortasse algumas pequenas despesas. Sobremesas no almoço, o pacote de internet do celular, o esmalte que ela fazia uma vez por mês para se sentir mais apresentável. Ela assinou, sem contar para ninguém, sem anunciar a mudança. As primeiras semanas foram exaustivas. Ela chegava do trabalho, jantava qualquer coisa e passava horas estudando. Vídeos, exercícios, relatórios, leitura de artigos. O barulho da vizinhança às vezes dificultava a concentração, mas ela colocava fones, respirava fundo e continuava. Aos poucos, o desânimo deu lugar à disciplina. Não era motivação, era necessidade, uma sobrevivência interna. Começou também a se exercitar. Não para estética imediata, mas para aguentar o ritmo. Alongamentos simples, caminhadas curtas antes de pegar o ônibus, pequenas pausas para respirar melhor. Percebeu que seu humor mudava nos dias em que se movimentava. Não era uma revolução, mas um ajuste, um tijolo a mais na construção silenciosa. A transformação mais difícil, porém, foi interna. Mariana percebeu que tinha medo de ocupar espaço. Falava baixo demais. Andava rápido demais para não incomodar. Evitava contato visual por receio de ser julgada.
E cada uma dessas pequenas atitudes reforçava, sem que ela percebesse, a percepção de que ela era menor do que os outros. Aos poucos, ela começou a investigar isso. Em artigos de psicologia que encontrava online, em vídeos sobre postura profissional, em exercícios de autoconhecimento. Não havia milagre, só repetição. Pequenas tentativas. Levantar o queixo ao caminhar. Falar uma frase por vez sem se desculpar. Olhar nos olhos por 2 segundos. Recusar tarefas que não eram dela. Fazer pausas sem culpa. Cada microgesto parecia simples demais, mas juntos começaram a alterar o modo como ela existia no mundo. E a empresa percebeu? Não. Pelo menos não de imediato. A mudança dela era lenta, invisível para quem nunca olhou de verdade, mas dentro dela, uma voz nova começava a crescer, mais firme que a vergonha que a acompanhava desde a humilhação. A virada começou 4 meses depois. Ela tinha acabado de concluir uma trilha completa de especialização em análise de dados e visualização profissional. Começou a aplicar suas novas habilidades no trabalho discretamente. Relatórios mais claros, dashboards mais inteligentes, interpretações que antes ela não ousava sugerir. O chefe direto estranhou. A gerente começou a pedir mais coisas a ela. Os colegas passaram a pedir ajuda. As pessoas não sabiam explicar o que tinha mudado. Sabiam apenas que agora Mariana era eficiente de um jeito que fazia os outros parecerem desorganizados. Ela falava menos, mas dizia mais. Caminhava com passos firmes, postura reta, e então veio o micro-triunfo. A empresa teve um problema grave em um grande contrato. O cliente exigiu uma revisão rápida dos relatórios financeiros. A equipe inteira entrou em pânico. A gerente pediu que Mariana ajudasse a organizar os dados para a apresentação. Mariana não apenas organizou, ela reconstruiu tudo. Transformou números confusos em uma narrativa clara, convincente e impecável. O cliente elogiou. A gerente sorriu de verdade pela primeira vez. E o nome dela foi mencionado em uma reunião de diretoria sem tom de deboche. Foi pouco para o mundo. Foi gigantesco para ela. Naquela noite, quando chegou em casa, Mariana sentou na cama e deixou o corpo relaxar pela primeira vez em muito tempo. A respiração saiu lenta, estável. Sentiu que algo tinha mudado de vez. Não era apenas sobre trabalho, era sobre identidade, sobre nunca mais aceitar ser pequena para caber no espaço que deram. A versão antiga dela, a que chorou no banheiro após a humilhação, estava morta, e a nova começava a ocupar o próprio espaço. O reencontro aconteceu em um cenário que nenhuma das versões antigas de Mariana teria acreditado. Um evento fechado para empresas de médio e grande porte, realizado em um hotel de alto padrão. Era uma conferência anual, repleta de investidores, diretores, palestrantes renomados e profissionais que pareciam flutuar em um mundo onde todos tinham segurança demais na própria voz. A empresa de Mariana tinha sido convidada para apresentar um case de reestruturação financeira. E para surpresa de alguns, e incômodo silencioso de outros, o nome escolhido para representar o setor de análise de dados foi o dela. Mariana chegou cedo, usando uma roupa simples, porém impecável. Tecido leve, caimento limpo, cores neutras. Não era uma tentativa de impressionar. Era apenas uma extensão da nova postura que carregava por dentro. O cabelo estava preso com elegância, a maquiagem sutil ressaltava apenas o necessário, e o olhar. O olhar tinha a estabilidade de quem reconstruiu a própria dignidade com as próprias mãos. Enquanto caminhava pelo salão, sentia os olhos de algumas pessoas acompanhando sua presença. Não era o olhar de deboche que já conhecera um dia, era reconhecimento. E foi nesse ambiente entre taças, carpetes macios e conversas calculadas que Leonardo finalmente a viu. Ele estava conversando com um grupo de executivos quando, ao virar um pouco o rosto, seus olhos bateram nela,
A expressão dele mudou no mesmo instante. Primeiro, confusão. Depois, interesse. Depois, algo mais próximo de uma surpresa que ele tentou esconder. Mariana não desviou, não acelerou o passo, não se encolheu. Apenas passou por ele com tranquilidade, como quem atravessa um salão comum, não um passado traumático. Mas Leonardo deu um passo, depois outro e outro. Com licença. A voz dele soou mais baixa do que Mariana lembrava. Você trabalha na nossa empresa, não é? Ela se virou devagar. Trabalhei. Agora atuo como consultora interna no setor de análise. Ele piscou, surpreso com a segurança na voz. Desculpa, mas acho que ainda não sei seu nome. Mariana segurou a própria emoção com firmeza. Não havia ódio ali. Não havia medo. Apenas a constatação fria do que já sabia. A humilhação dele tinha sido tão fácil para ele que nem sequer mereceu ser registrada. Mariana respondeu sem endurecer a voz. Nós nos vimos na reunião do trimestre passado. A reação de Leonardo foi nítida. Os ombros dele perderam um pouco da tensão. A postura ficou menos arrogante. Um breve sinal de culpa atravessou seu olhar. Mariana. Ele repetiu mais lento dessa vez. Claro. Achei que você fosse estagiária naquela época. Eu não era. Nenhum tremor. Nenhuma hesitação. Eu era analista. O silêncio entre eles foi curto, mas intenso. Leonardo abriu a boca como se fosse explicar, justificar, suavizar o passado. Mas Mariana já havia virado o rosto. Preciso me preparar para a apresentação. Com licença. Ele deu um passo à frente instintivo. Espera. Ela parou, sem se virar. Você está muito diferente. A voz dele parecia medir o impacto das próprias palavras. Profissional, confiante, impressionante, na verdade. Mariana respirou fundo. Não era elogio que ela queria. Não era admiração tardia. Era apenas encerrar uma história. Virou-se para ele de novo. Eu não mudei para impressionar ninguém, nem para caber em ninguém. Mudei porque entendi que ninguém tem o direito de diminuir o valor de outra pessoa. Nem você. Ele baixou o olhar, tocado por uma verdade que não podia contestar. O momento decisivo veio durante a apresentação. Mariana subiu ao palco com postura firme. As luzes refletiam delicadamente em seu rosto. O microfone não tremia em suas mãos. Ela apresentou dados, estratégias, soluções. Construiu raciocínios claros. Conduziu o público com segurança. E, ao final, recebeu aplausos. Aplausos inteiros, sinceros, daqueles que preenchem o ambiente. Leonardo assistiu a tudo da plateia. E pela primeira vez sentiu não o poder de quem domina um ambiente, mas a vulnerabilidade de quem percebe que perdeu algo que nunca entendeu direito. Quando a apresentação acabou, ele se aproximou mais uma vez. Mariana? A voz dele estava diferente, despida da arrogância que usava como escudo. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu naquele dia. Eu fui... Ele procurou a palavra. Cruel, e estava errado. Ela absorveu a frase por completo antes de responder. Eu sei. Ele engoliu seco. Eu queria, se você permitir, reparar isso de algum jeito. Talvez trabalhar mais perto, talvez conversar. Não sei. Você é brilhante. E eu... Mariana levantou uma mão, interrompendo com suavidade. Leonardo, não existe reparar o passado. Existe aprender com ele. Ele a encarou, esperando algo, qualquer coisa. Eu segui em frente. Ela continuou. E não estou interessada em voltar emocionalmente para um lugar onde precisei lutar para provar que valia alguma coisa. A expressão dele desmontou um pouco. Não em drama, mas em realidade. Então, é um não? É liberdade. O tom dela era calmo. Para mim, e para você também. Mariana virou-se e se afastou, caminhando com passos leves. Não havia vitória teatral,
Não havia revanche espetacular. Havia apenas uma mulher inteira, deixando para trás alguém que nunca soube enxergá-la. No corredor iluminado, ela respirou fundo. As portas se abriram para novas conversas, novos projetos, novas possibilidades. Pela primeira vez na vida, ela sentiu que não devia nada a ninguém, nem justificativa, nem explicação, nem espaço diminuído. A história dela estava finalmente fechada. E enquanto seguia em direção ao próximo salão, a nova Mariana caminhava sem olhar para trás. Fim da história.